Olá, meus amigos, Deus abençoe a vida de todos, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, entre na sua vida, nos teus caminhos e abra a tua mente, o teu subconsciente, para poder então entender e compreender a palavra de Deus e pôr em prática, porque é pondo em prática que temos resultados que corresponde conforme a vontade de Deus. Veja bem, meu amigo e minha amiga, o que diz a palavra de Deus. O conselho que Deus deu a Josué após a morte de Moisés. Josué tinha uma missão muito grande, uma missão demorada. E Deus deu um conselho para ele, para que ele pudesse ser bem-sucedido na tua trajetória. Então Josué era um rapaz novo, mas ele recebeu de Deus uma direção. E essa direção que ele recebeu é para nós hoje, meu amigo e minha amiga, para que nós viemos pôr em prática essa direção e a nossa vida ela ser bem-sucedida neste mundo e no mundo espiritual. Veja bem o que diz a palavra de Deus, só para você entender e compreender e pôr em prática, porque é pondo em prática essa palavra que a sua vida vai mudar. E vai mudar de verdade, conforme a obediência nela. Veja bem, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nela de dia e de noite, para que tenhais cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Veja bem, meu amigo, para as pessoas aqui no mundo que estão ainda cegas para o mundo espiritual, elas acham que conquistar uma vida aqui quer dizer que está sendo uma pessoa bem-sucedida. Tem pessoas que têm um império e ao olhar de muitas é uma pessoa bem-sucedida, é uma pessoa que tem seu emprego, que tem sua casa, seu carro, que tem a sua vida aparentemente confortável. Então, para muitos, é uma pessoa bem-sucedida porque subiu na vida. E não é dessa forma que Deus diz aqui. Esse bem-sucedido, prosperar no caminho, não é uma prosperidade somente neste mundo, mas é uma prosperidade no mundo espiritual, que muitas pessoas não enxergam. E é este mundo espiritual que é o mundo de Deus. Porque uma pessoa pode ser bem-sucedida aqui, mas através da conquista dela, ela pode estar roubando, ela pode estar enganando, ela pode estar dilubriando muitas pessoas para poder então ter uma vida bem-sucedida aparentemente aos olhos humanos. Mas aos olhos de Deus, essa pessoa não é próspera, essa pessoa não é abençoada, mas aos olhos de muito, ela está sendo abençoada. E muitos acham que é por Deus. Mas não se engane, meu amigo, e não se deixe enganar pelo espírito enganador, o príncipe deste mundo. Porque o Satanás disse ao Senhor Jesus no deserto: se olhar diante de mim, tudo que você verás aqui, eu te dou. Então o diabo ele tem poder para dar às pessoas, para enriquecer as pessoas, tem. Mas não é essa prosperidade que o Senhor Jesus está dizendo aqui, o Senhor Deus está dizendo aqui a Josué. A prosperidade é em todos os sentidos. Esse bem-sucedido é no caminho ao reino de Deus. Veja bem, não se aparte da tua lei, da tua boca o livro desta lei, ou seja, a Bíblia. A Bíblia nós temos que meditar nela de dia e de noite, para que tenhais cuidado de fazer conforme a tudo quanto nela está escrito. Então, é a prática do que está escrito aqui que vai fazer com que eu venha construir no mundo espiritual, no mundo de Deus. Então, eu passo a construir no mundo de Deus, construir na rocha, que é construir no Senhor Jesus, quando eu busco meditar nesta palavra e tomar cuidado para que eu venha praticar o que está escrito. Se está escrito, tem que perdoar, eu perdoo. Aí eu estou construindo no mundo espiritual.
Quando está dizendo não roube, então, segundo a palavra, a obediência nela, eu deixo de roubar, eu deixo de enganar as pessoas, eu deixo de lubriar as pessoas. Então aí eu estou construindo no mundo espiritual de Deus. Mas quando eu uso da mentira, quando eu uso do engano, quando eu uso do furto, da prostituição, quando eu uso desses elementos, dessa vontade humana, pecaminosa, eu estou construindo no mundo espiritual do demônio. E ali eu vou de fato e de verdade, eu vou ter os frutos, eu vou colher os frutos do mal. E a colheita é o inferno. O final da colheita é o inferno. Então nós temos que tomar muito cuidado, meu amigo e minha amiga, o que a gente está plantando. Porque tudo que plantar, isso colherá. Então se plantamos no reino de Deus a justiça, se plantamos no reino de Deus a obediência na palavra dele, então estamos plantando a boa semente. Mas se plantamos no mundo do demônio, que é a mentira, o engano, que é as nossas vontades, os nossos desejos, aí estamos plantando a má semente, estamos plantando no mundo maligno e vamos colher o fruto do mal, que é a morte da alma. Então, meu amigo, para que nós viemos então ter uma vida de plantio conforme a palavra de Deus, temos que matar a velha criatura, temos que plantar na terra espiritual a velha criatura, sepultar a velha criatura. Um sepultamento é a morte. Então plantamos a velha criatura para que de fato viemos então florescer para ser uma nova criatura. Não tem como ser uma criatura nova sem que não há a morte da semente. A semente, quando é lançada na terra, ela morre. E quando ela morre, ela germina e ali ela vai crescer para dar frutos. Assim também somos nós quando escolhemos plantar no reino espiritual, no reino de Deus. Se plantamos nós para a morte, então vamos ressuscitar para a vida. E dessa forma, vamos buscar o Espírito Santo, para que nós viemos ser bem-sucedidos no caminho. Então, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Vamos ser bem-sucedidos, meu amigo, de fato e de verdade, quando alcançar o Espírito Santo. Não adianta ser bem-sucedido nessa terra com bens material, porque quantas pessoas não estão aí com bem-sucedido aos olhos humanos e estão suicidando? Quantos empresários, quantas pessoas bem-sucedidas que você conhece, artistas, estão suicidando, se matando, dando cabo da tua própria vida? Por quê? Plantaram neste mundo as suas vontades, os seus desejos, mas não plantou no mundo espiritual, no mundo de Deus, para colher o que Deus tem para dar. E o que Deus tem para dar é eterno, não morre. É a vida eterna que Ele tem para nos dar através do Espírito Santo. Então, quando eu, na minha inteligência e na minha sabedoria humana, quando nós buscamos meditar na palavra de Deus, quando buscamos obedecê-la, então tomamos posse do que está escrito. E aí eu sepulto, eu lanço à terra essa velha criatura. Então essa pessoa que tem andado triste, angustiada, essa pessoa que tem andado abatida, essa pessoa que tem andado enferma, essa pessoa que tem andado contra a palavra de Deus, vivida as suas vontades, vivida no erro, então eu lanço essa pessoa, eu me lanço na terra, eu me mato espiritualmente com os meus desejos, com as minhas vontades, com os meus sonhos, com os meus planos. Então eu coloco força para minha morte, eu ainda em vida, para que em Deus eu venha florescer. Mas isso tudo é espiritualmente, meu amigo. É o desapego ao mundo, é o desapego às pessoas, é o desapego do coração, é o desapego às emoções, ao sentimento, para que eu venha, de fato, de verdade, nascer de Deus, nascer da água e do Espírito,
para que eu venha então de fato receber o Espírito de Deus somente dessa maneira, meu amigo. Não tem como eu receber o Espírito de Deus se eu não matar a velha criatura, se eu não obedecer o que está aqui escrito, o que está pedindo para mim fazer. Por isso que há muito sofrimento na terra. Muitas pessoas que estão aparentemente bem-sucedidas, aparentemente prósperas, mas não estão. A tua alma não é próspera. A alma do ser humano só se torna próspera quando ela alcança o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Aí ela vai ter paz, aí ela vai ter alegria, felicidade. Apesar de todo o inferno estar em volta dela, ela está bem, ela está feliz, ela está alegre. Por quê? Porque dentro dela há paz. Há dentro dela alegria. Ela não está alegre, ela é alegre. Ela não está em paz, ela tem a paz. Não é um momento de paz, não é um momento de alegria, mas a pessoa é alegre. A pessoa não está feliz por uma risada, por um motivo, mas ela é alegre. Apesar de todo o inferno que está acontecendo em redor, na vida dela, as lutas, as batalhas espirituais, físicas, ela está confiante. Ela não entra em depressão, ela não entra em desespero, ela não se abate, mas ela está firme, porque o Espírito de Deus é vida, e vida com abundância. Então essa é a alegria, meu amigo, e este é o prazer de todos os que recebem o Espírito de Deus, porque ele é próspero, e o caminho dele vai ser bem sucedido, dia após dia, porque assim a palavra de Deus o faz, e o que está escrito aqui acontece. Mas você tem que meditar. Olha o conselho que Deus deu a Josué. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nela de dia e de noite, para que tenhais cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então antes eu tenho que colocar em prática o que está escrito, para mim ser bem-sucedido no mundo espiritual. Eu tenho que desapegar deste mundo, eu tenho que desapegar as pessoas, eu tenho que desapegar das minhas vontades. Isso se chama-se sacrifício, meu amigo. Você tem que sacrificar a tua carne, sacrificar a sua vida, os teus desejos, sacrificar tudo que você tem, o teu apego a tudo, para então se apegar a Deus, se apegar à vontade dele. E aí será bem sucedido no mundo espiritual. E aí você prosperará no mundo espiritual, porque é o mundo espiritual que rege este mundo. Se você planta contenda, vai colher contenda. Se você planta mentira, vai colher o resultado da mentira. Se você planta a morte, você vai colher o resultado da morte. Mas se você planta o bem, vai colher os frutos do bem. Se você planta em Deus, vai colher em Deus. Essa é a fé, meu amigo. É a fé que a gente não enxerga com os olhos físicos, mas sim com os olhos espirituais. E veja bem, não te mandei eu, diz o Senhor, esforça-te e tenha bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, quando a pessoa recebe o Espírito de Deus, aonde a pessoa for, Deus é com ele. Aonde a pessoa for, Deus não vai nem à frente, nem atrás, nem do lado. Deus vai junto. Deus está dentro da pessoa para poder enfrentar os desertos, as tentações, para enfrentar este mundo, para enfrentar o príncipe deste mundo. E aí a pessoa será bem-sucedida, a pessoa será uma pessoa vitoriosa, a pessoa será uma pessoa próspera, porque vai vencer o mundo, vai vencer as tentações. Assim como Jesus venceu as tentações do deserto, a pessoa que recebe o Espírito de Deus vence as tentações, vence os desertos, vence as dificuldades, porque Deus é contigo. Meu amigo e minha amiga, eu te desejo que você receba o Espírito de Deus, para você entender o que eu estou falando, para você viver o que eu estou falando, e assim você ser bem-sucedido na sua vida espiritual, que é o que Deus mais quer, que você seja próspero no mundo espiritual, não no mundo físico, mas no mundo espiritual. Amém? Deus abençoe a vida de todos.